Saudações. Bom, a inflação dos três patetas do Báltico, Letônia, Estônia e Lituânia, está acima de 22% ao ano. Quer dizer, se você considera que eles têm um mercado consumidor ridículo, capacidade produtiva ridícula, e que a inflação está destruindo as moedas ridículas desses países, o que a gente vê é que eles estão a caminho da autodestruição. O interessante é que esses países, desde que saíram da União Soviética, perderam quase metade da população. E mesmo assim eles são vendidos como exemplos de sucesso. Olha, não é sucesso, é um fracasso terrível e macabro. A independência desses países da União Soviética custou a eles, provavelmente, a quase extinção da própria civilização. Certo? Vai valorizar a língua e não sei o quê. Vai nada. Como vai valorizar a língua se metade da população está vivendo em país estrangeiro? Está restando nesses países essencialmente idosos. Certo? São países de renda muito baixa, que estão no norte da Europa e, portanto, vão ter um inverno terrível, não tem energia, não tem dinheiro para comprar energia. Suas populações recebem algumas das pensões mais baixas de toda a Europa, ou seja, vão morrer de frio. E são três das nações mais russofóbicas da Europa. Certo? O ódio aos russos é quase que inversamente proporcional ao amor derrotado a outra ideologia que a Rússia combateu na década de 1940. E por que eu cito especificamente os três patetas do Báltico? Porque eles são o futuro. Hoje eles. Amanhã vai ser Inglaterra, Itália, França, Alemanha, Holanda. E repare, as populações estão, como é que eu vou dizer a palavra? Elas estão entre enlouquecidas e aborrecidas. Em alguns países, um número cada vez maior de pessoas está acordando para o fato de que a situação terrível da Europa é culpa deles mesmos. Vejam só. A Europa, nós já falamos disso várias vezes, usa uma moeda fiduciária como os Estados Unidos, só que diferente dos Estados Unidos, não tem recurso natural ou energético praticamente nenhum. A Europa, como os Estados Unidos, emite, como já dissemos, uma moeda lastrada em dívida, certo? E como os Estados Unidos não têm a mínima condição de pagar essa dívida. Mais ainda, diferente dos Estados Unidos, que tem forças armadas minimamente capazes de sustentar uma moeda fiduciária lastreada em dívida, a Europa não tem essa opção, certo? A Europa não tem essa opção. A Europa tem moeda fiduciária lastreada em dívida, mas não tem condição de, pelo menos, tentar obrigar outros países a aceitar o euro, o franco suíço ou a libra. Na verdade, os franceses, por exemplo, já estão sendo expulsos de vários países da África, porque esses países da África compreenderam que a França é o atraso deles, não o futuro, certo? Ok. Por que eu falo tudo isso? É porque, numa situação de crise mundial, a má liderança ela é devastadora. Hoje a Europa está sob influência muito forte da má liderança. Você tem extremistas de direita, você tem radicais, você tem um grupo de pessoas absolutamente burra mesmo, gente. Sério, Liz Truss, por exemplo, é uma pessoa, sabe, intelectualmente quase limítrofe. Como uma aberração cognitiva daquela chegou a ser primeiro-ministro da Inglaterra, tá? Que durou 44 dias, né? O famoso canal Hoje no Mundo Militar publicou que ela era uma pedra no sapato do Putin, que está no poder há 22 anos. Aí, sinceramente, eu não sei se... Você não precisava passar essa vergonha, né? Eu falei em alguns casos, na outra rede social, eu falei desde abril do ano passado, vai dar merda e uma merda muito grande, certo? Aí eu venho falando, desde maio desse ano, Liz Truss ainda era ministra das Relações Exteriores. Falei, gente, essa mulher é muito fraca, mas muito fraca. Mas nem por isso é pouco ambiciosa. Explicando lá que a Liz Truss era uma nulidade, né? Uma nulidade intelectual, uma nulidade administrativa, uma nulidade moral,
né? E mesmo assim ela foi eleita não pelo povo inglês, pelos 80 mil velhos ricos que controlam o Partido Conservador, a chanceler, primeira-ministra da Inglaterra. Não se sabe quem será o próximo. Alguns estão falando que o Boris Johnson vai voltar. Você vê o nível do desespero. E mais do que isso, se o rei Charles III tiver culhões, ele talvez tenha, né? Porque nós vemos que ele encara qualquer coisa. Se ele tiver culhões, ele vai simplesmente dissolver o parlamento inglês. Novas eleições e os trabalhistas vão ganhar com vitória esmagadora. E aí vai mudar nada, vai continuar a mesmíssima coisa, porque os trabalhistas hoje são lado B dos conservadores, da mesma forma que os democratas são lado B dos republicanos. A democracia inglesa evoluiu no mesmo sentido da democracia americana. Ela é capaz de mudar tudo para que nada mude. As coisas sempre permaneçam como estão. No caso da Europa, isso pode ser revertido porque eles têm uma longa tradição de irem às ruas. É claro que alguns países, como a França e a Alemanha, têm estratégias muito duras de repressão. Mas a chance que os europeus têm para se libertar da ocupação americana, que dura desde a Segunda Guerra Mundial, é essa. Certo? Enfim, não estou fazendo uma imagem lá muito grande. Naquele outro vídeo eu fiz uma imagem escura, porque, como eu disse para vocês, eu não estou em casa. Eu perdi a chave de casa no pasto e dei por perdido. Segunda-feira eu vou esperar um professor, um colega que passa 3 dias da semana lá em casa. Certamente ele tem a cópia da chave. Então, segunda-feira eu consigo ir para casa. Até então, até lá, estou aqui na casa da minha querida mãe. E vai dar tudo certo. Perfeito? Curtam, compartilhem, sugiram, externem as suas dúvidas. Nós vamos tentar sempre explicar aquilo do qual somos capazes e do qual nos julgamos entendedores, certo? Por uma razão ou outra. Repito, no caso europeu, a escolha pela moeda fiduciária foi uma imposição da crença no poder dos Estados Unidos. Se mostrou falsa, mas os europeus continuaram firmes nela. E, a partir dos Bálticos, Letônia, Estônia e Lituânia, que já enfrentam inflação na casa de 20% ou mais, na verdade, nenhum desses três tem inflação menor do que 22%, o que eles estão passando é o que a Europa inteira, a começar pela Inglaterra, vai passar. Por quê? Vamos repetir mais uma vez, a Europa não tem recursos naturais, não tem recursos energéticos em quantidade suficiente, no caso da Europa, da União Europeia, para os seus 450 milhões de habitantes. Se a gente considera o Reino Unido, seus quase 520 milhões de habitantes não têm riquezas entesouradas para fazer prevalecer a moeda deles, que, portanto, é só um título de dívida impresso sem valor. Eu, honestamente, se eu recomendo não comprar dólar, menos ainda eu recomendo comprar euros. Certa moeda que não tem lastro em nada, não sem dívida, e que vai dar ruim. De toda forma, para encerrar, fiquem bem, certo? Mas fiquem atentos, permaneçam atentos, porque os ventos da mudança normalmente vêm da Europa e nem sempre eles são favoráveis. Tranquilo? Cuidem-se. Fui.